E o que acontece se a gente inverter o capacitor e o resistor de lugar? Se a gente fizer as contas, VO por VI é R, o divisor de tensão, R mais 1 sobre CS. A gente coloca em evidência, a gente coloca aqui o numerador, o denominador com CS, e isso vai ficar RCS 1 mais RCS. Não pode ser mais fácil, né? Aqui a gente vê que a gente tem um zero na origem, né? Que é esse cara aqui, um zero na origem, e nós temos o mesmo polo anterior em 1 sobre RC. Consequentemente, agora nós temos, né, no diagrama de polos e zeros, como se vê em controle, parte real, parte imaginária, nós temos um zero aqui e um polo aqui em 1 menos RC. O que vai acontecer com o nosso diagrama aqui em módulo? O nosso diagrama em módulo, vamos colocar aqui AV, que é o nosso ganho de tensão, por assim dizer, nós temos um zero na origem. Como nós temos um zero na origem, nós já vamos repassar essas regras rapidinho, quem não lembra. Como nós temos um zero na origem, esse negócio está no numerador, então esse negócio está subindo, ele começa subindo. Depois ele encontra o polo. O polo está em 1 sobre RC. Se isso aqui for ômega, isso aqui está em 1 sobre RC. Quando começa o polo, essa tendência de subida ela é equilibrada pela tendência de descida do polo e esse troço fica estável. Ou seja, não precisa muito para você ver que isso aqui é um high pass filter. As frequências mais altas passam e as frequências baixas são atenuadas. O que significa isso? Outro termo que os caras usam em física e tal, esse é um circuito chamado derivador. Então, esse circuito, ele também, no domínio tempo, tudo se passa como se ele extraísse, né? Você entra com uma onda quadrada e sai uma onda, uma coisa mais ou menos assim, em vermelho na saída, ou seja, ele calcula a derivada no domínio tempo. Bom, como é que você pode saber que isso aqui é um high pass filter sem necessidade disso? A gente vai fazer aquela mesma regrinha em DC e em RF. DC quando a frequência é zero, RF é quando a frequência chega no infinito. Quando DC é zero, o capacitor é um circuito aberto. Se ele é um circuito aberto, ele é um negocinho assim. Lembrando, ZC, né, que é o XC, é 1 sobre 2πfc. Se F é zero, isso aqui é infinito. Em RF, ZC, que é a reatância capacitiva, vai ser 2πfc. Se isso aqui for para o infinito, isso aqui vai ser um circuito, isso aqui é um circuito curto e isso aqui é um circuito aberto. Então, em DC, isso aqui é um aberto e em RF, isso aqui vai ser um circuito em curto. Então, é claro que você vê que aqui o sinal não passa, né? Não passa, tem um circuito aberto aqui, uma impedância infinita, e aqui o circuito passa direto. Ou seja, frequências altas passam direto e frequências baixas não passam. Então, o circuito de segunda ordem, ele acontece quando você tem um S ao quadrado aqui no circuito, na jogada, na equação, né? Um jeito bem fácil de gerar um circuito de segunda ordem é você colocar de alguma forma um indutor na parada aí, um indutor no seu circuito. Então, por exemplo, esse circuito, se você fizer o VO por VI, vai ser, usando o divisor de tensão, uma coisa mais ou menos assim. Isso aqui vai dar uma expressão, assim. Então, como nós tínhamos falado, ó, aparece o S quadrado, né, o termo na potência 2, como nós havíamos comentado. Aqui já é um negócio um pouco mais complicado, porque existem mais parâmetros para você analisar. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que eu tenho um zero, polo com um zero conjugado, né? Sempre aparecem os zeros e polos conjugados para que a sua resposta seja real. O que significa isso? Que se você não tiver polos complexos conjugados, polos ou zeros complexos conjugados, polos e zeros complexos conjugados, a sua resposta pode ser uma expressão 4J. Por exemplo, tensão 4J. E isso não pode.
A sua função ela é complexa, mas a sua resposta final tem que ser real. Então sempre tem que aparecer em complexo conjugado. O zero aqui, ó, vamos chamar o S de Z, vai ser mais ou menos J sobre raiz de LC. E os seus polos você pode escrever aqui, ó, SP é menos R sobre 2L mais ou menos R sobre 2L ao quadrado menos 1 sobre LC. Então isso aqui, na realidade, saiu de uma equação diferencial ordinária que vocês devem ter resolvido, que tem esse perfil aqui, S2 mais 2αS mais ômega zero ao quadrado. Por isso que nós escrevemos daquele jeito. Onde, se você lembra, o alfa é o fator de amortecimento, né, damping factor, que diz quanto que o seu circuito é amortecido, e o seu ômega zero é a frequência natural de oscilação, de ressonância, né? Então, o alfa é R sobre 2L e o ômega zero é 1 sobre raiz de LC. Tá bom? Então, isso aqui vai dar o tipo de resposta que nós temos. Lembrando, se a mola fica fazendo isso muitas vezes, significa que a minha fricção não está fazendo muito, não está atuando muito, ou seja, o meu alfa é pequeno. Se eu empurrar a mola e a mola for devagarzinho e parar sem ficar fazendo essa oscilação para lá e para cá, o alfa é grande. Então esse aí é basicamente o conceito. E se eu fizer a resposta ao salto desses negócios, isso aqui é importante em controle, vocês devem lembrar. Resposta ao salto significa o seguinte: você jogou uma expressão salto aí na sua estrutura. Isso aqui é o overdamped, sobre-amortecido, ou seja, ele é bastante amortecido. Em azul eu vou desenhar o criticamente amortecido. Ele vem aqui e ele vai rapidinho, ele passa aqui. E em verde eu vou desenhar o underdamped. O underdamped, a característica dele é fazer esses overshoots. Então esse aqui é o underdamped. Subamortecido. E esse aqui é o criticamente amortecido. Isso aqui tem a ver, né, em controle, você vai ver na operação P, I, D, proporcional, integral, derivativo. O integral está associado com isso aqui e o derivativo está associado com isso aqui, né? Depois você vai ver isso aí, se você não viu, você vai ver esses conceitos em controle. Bom, e como é que você calcula a resposta em frequência desse circuito, né? Esse RLC aqui? A gente pode pensar da mesma forma em DC e em RF. Em frequências bem baixas, quando o ômega é praticamente zero, o resistor é um resistor, o indutor é um curto. Por que o indutor é um curto? Porque XL, que é a reatância indutiva, é 2πfL. Se o meu F tende a zero, o meu XL também é zero. O que significa isso? Um curto. E o nosso capacitor, nós já vimos que em DC, ele é um circuito aberto. Então, esse aqui é o nosso circuitinho em DC. Quando a nossa frequência aumenta em RF, que nós chamamos de RF, o resistor é um resistor. O indutor, que é 2πfL, quando F fica muito grande, isso aqui, o indutor, ele se comporta como um circuito aberto. Então agora o indutor é um aberto e o capacitor é um curto. Então você olhando assim, você vê em DC o sinal passa reto, isso aqui é um aberto, e em RF isso aqui também passa, o sinal também passa direto pelo resistor, isso aqui agora também é um circuito aberto. Aí você vai se perguntar, que resposta é essa
Que resposta maluca é essa? Passa sempre? É uma resposta assim, uma resposta plana em frequência? O que a gente está esquecendo aqui? Redes de segunda ordem, nós temos um negócio chamado ressonância, como nós falamos anteriormente. A ressonância, você pode imaginar o seguinte: vai existir uma frequência na qual a reatância do indutor é mais Jx e a reatância do capacitor é menos Jx. O que é mais 4J menos 4J, mais 10J menos 10J? É simplesmente zero. O que é zero? Um curto. Então, na ressonância, nesta frequência aqui de ressonância, que nós vimos lá que é ômega zero, o nosso circuito vai ser isso aqui, ó. Nosso circuito vai ser isso aqui. Ou seja, vai existir uma frequência na qual o nosso ganho vai para zero. Esta é a frequência de ressonância. Esse não é um filtro passa-faixa, é um filtro corta-faixa ou um filtro stop band, ou às vezes chamado também de filtro notch. Então, essa frequência de ressonância, como nós vimos, ela é 1 sobre 2πLC. Aí você pergunta, e o R? Qual é o impacto do R? O impacto do R é o seguinte, o impacto do R atua num negócio chamado fator de qualidade. Nós vamos ver em outras circunstâncias aí melhor o que significa esse fator de qualidade. Mas você pode pensar o seguinte: eu vou desenhar duas curvas aqui, uma curva vermelha e uma curva verde. Aqui, ó. Essas duas curvas, elas compartilham a mesma frequência de ressonância, basicamente. Mas o que elas têm de diferente aqui? Elas têm de diferente que uma é mais aberta e a outra é mais fechada. Aqui, né? Se você for lembrar, o polo tinha a ver com 0,707 ou menos 3 dB do valor máximo. Então, quanto mais aberta é a curva, então a curva verde, nós dizemos que tem um fator de qualidade mais baixo. O que é um fator de qualidade mais baixo? Ele tem mais perdas. Fator de qualidade alto vai dar uma resposta bem sensível, vai dar uma resposta bem narrowband, frequência bem estreita. Então o Q mais alto, que é a resposta vermelha, ele é mais seletivo em frequência. Essa que é a realidade. E o Q, ele está associado às perdas, como nós falamos. O Q está associado às perdas. Que perdas? As perdas resistivas. Então, se você for analisar, vamos pensar primeiro de maneira empírica, quem que vai gerar mais perdas nesse circuito? Quando eu tenho um resistor de 5 ohms aqui, o nosso L e o C não importam, ou quando eu tenho um resistor de 500K. Se você for analisar, quem que dá mais perdas nesse caso? Não adianta você começar a pensar em corrente, fórmula, V2 sobre R, 2 sobre R. Tenta pensar em termos de resistência pura do fenômeno físico. Quem que está mais perto do curto nesse caso? É esse circuito. Então esse circuito aqui, por sinal passar da entrada para a saída, ele coloca menos perdas. Ele tem menos perdas porque ele está em série. Então, quem que é mais próximo de passar toda a energia da entrada para a saída? Quando eu tenho 5 ohms do que eu tenho em comparação quando eu tenho 500 ohms. Então, esse fator Q aqui, ele é maior do que esse fator Q aqui. Então quer dizer que sempre quando eu tiver um resistor com valor pequeno, o Q é maior? Não necessariamente. Se eu agora tiver esse circuito aqui, ó, vê se você acompanha comigo, se você concorda comigo, C, L e R. Agora já não.
Nesse circuito, se eu tiver aqui 5 e se eu tiver aqui 500, quem que é melhor em termos de passar o sinal da saída para a entrada? O de baixo ou o de cima? Quem que é melhor é esse aqui, porque o sinal com 500 ohms é uma resistência alta que praticamente não carrega a saída. Já esse aqui, ó, uma vez que é 5 ohms, ele é praticamente um curto. Você colocar praticamente um curto em paralelo com a saída, significa que o seu VO vai ser sempre zero. Então, nesse caso aqui, o Q é maior do que aqui. Então você tem que pensar na questão da resistência, no fator de qualidade, como que está ligado o seu resistor. Tem equações aí, você pode até ver a equação, mas se você puder pensar fisicamente sempre é mais fácil, porque você aprende uma vez e você sabe sempre. Então, sempre que você tem um Q alto, vamos desenhar aqui um Q alto, vamos desenhar até uma outra resposta aqui, uma resposta passa-faixa. Essa é uma resposta que o Q é alto, e essa é uma resposta que o Q é mais baixo. Q é baixo e Q é alto. Né? Q é alto. Q é grandão e Q é pequenininho. Então, esse que é o conceito da frequência de ressonância. Frequência de ressonância tem a ver com LC e o Q tem a ver com R em relação com o L ou em relação com o C. Tá bom?